Boa noite, boa noite. Vamos lá, mulheres abençoadas. Vamos entrando. Manda aí para sua amiga. Amém. Manda para sua amiga aí, gente. Na hora que eu tava começando a live, o meu suporte de celular quebrou. Mas não vai atrapalhar a nossa live, amém? Glória a Deus. Vamos deixando as meninas entrarem aí. Hoje a live vai... Meu olho tá vermelho, né? Hoje a live vai falar poderosamente conosco, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Gente, a gente vai começando orando. Enquanto as meninas vai entrando, essa live vai ficar gravada também, tá? Aonde você estiver, se você tiver como, feche os seus olhos. Tá me ouvindo bem? Mãe, tá me ouvindo bem? Porque eu tô sem suporte, eu tive que colocar de apoio em alguma coisa que eu não sei se tá... O som não tá saindo. Tá? Todas me ouvindo bem? O som tá saindo legal? Então tá bom. Então, amém. Glória a Deus. O meu suporte quebrou, tá? Amanhã, hoje mesmo eu já compro um suporte, amém? Eu coloquei apoiado, tá vendo que tá até pra cima, porque, gente, eu fiquei aqui tentando arrumar, mas eu tive que colocar apoiado em alguma coisa, tá? Então, assim, mas vai dar tudo certo, o Senhor é conosco, amém? Então, para aquelas pessoas que podem, feche seus olhos, a gente vai fazer uma oração pra gente começar a nossa live. E eu creio que a nossa live vai ser muito abençoada, a nossa live, amém? Vai ser muito aprendizado aqui, que nós vamos passar esse momento juntas, amém? Onde você estiver, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Nós te entregamos, Senhor, essa live, esteja à frente no centro dessa live. Oh, Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado, Jesus, porque a tua presença ela é tão real. Oh, Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus justo e o Senhor é um Deus fiel. Oh, Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Deus. Tu és tudo que nós temos e tu és tudo que nós precisamos. Fala conosco, Pai, nessa live, que venha ser um momento de edificação espiritual. Eu repreendo agora todo o mal que tenta impedir essa live de acontecer. Todo principado, potestade, príncipe das trevas, hoste da maldade, estão amarrados, subjugados pelo teu poder, Pai. E eu lanço que todos vão ser lançados no abismo agora, em nome de Jesus. E eles estão proibidos de atacar essa live, de transferir comando, usar terceiro, trazer qualquer tipo de retaliação para essa live, que em nome de Jesus o Senhor vai estar revestindo as nossas vidas com a tua armadura de Efésios 6, da cabeça aos pés. Nós vamos estar sendo guardadas pelo Senhor, Jesus. E o Senhor vem estar falando conosco, derrama fogo, fogo, fogo em nossa volta, Deus, para que nenhum espírito imundo venha chegar perto de nós. E que essa palavra aqui venha ser edificante. Usa minha boca, usa minha vida. Pai, Pai, nós te amamos, Senhor, já te louvo e te agradeço, porque essa live vai ser bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Eu já me emociono, né? Ai, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a purificação do corpo. Porque muitas vezes a gente só preocupa-se com a purificação do espírito, só do espiritual. E o Senhor ministrou muito forte comigo alguns dias para trás sobre a purificação do corpo também, tá? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Vou ler para vocês. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esse versículo nos chama a purificação, não só do espírito, mas do corpo. Qual foi a primeira palavra que ele fala aqui antes do espírito? O corpo.
Então ele nos chama e ele fala mais, nos aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Há um benefício quando o seu corpo é purificado e o seu espírito também é purificado. Porque nós começamos a nos aperfeiçoar. Nós começamos... Jesus, isso aqui, Jesus. Amém. Oh, meu Deus. Nós começamos a nos aperfeiçoar. A de glória em glória. O Senhor está transformando as nossas vidas, o nosso espiritual, o nosso corpo, para que a gente tenha uma santidade. Tenha um temor. A santidade, ela vem... Na palavra do Senhor fala que sem santidade ninguém verá o Pai. E a santidade, ela é requerida com a obediência. A obediência. Amém? Mas eu não vou falar desse tema aqui agora hoje. Então, assim, nós devemos nos afastar de tudo que contamina, não só o corpo, mas também o espiritual. Mas hoje eu quero falar do corpo, porque eu já falei há algum tempo atrás, numa live do espiritual. Então hoje eu quero focar mais no corpo. Precisamos buscar uma vida limpa diante de Deus. Crescer em santidade é viver em temor ao Senhor. E exigem de nós uma purificação também no nosso corpo e como também no nosso espírito, mas no nosso corpo também. Nosso corpo também, gente, nós precisamos entender que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Se você... Ai, grava essa frase, pega aí a chave, pega a chave. Se você é o templo do Espírito Santo de Deus... Se você é o templo do Espírito Santo de Deus, o seu estômago é o altar. O teu estômago é o altar. E o Senhor falou isso tão forte comigo, gente. Tão forte, meu Deus. Então nós somos habitação, morada do Espírito Santo. Nós não podemos tratar o nosso corpo de qualquer forma. E isso é muito importante. A gente ter uma alimentação correta e a gente praticar atividade física. Porque a gente às vezes esquece do espiritual. Às vezes a gente tá só movida no espiritual e esquecemos de cuidar da nossa saúde. Mas o Senhor é um Deus completo. Ele não quer que você fique com a sua saúde, você doente, ele te dá lá unção, e o seu corpo nem suporta. Porque a glória de Deus, ela é muito poderosa. Então nós temos que estar com o nosso corpo saudável. Saudável. Então não se trata apenas, quando a gente coloca os alimentos ingeridos no nosso estômago, não se trata apenas de alimentos, estou comendo de qualquer forma. Gente, não se trata assim. Não se trata assim. Você é um templo do Espírito Santo de Deus. O seu estômago é o altar. Então, o que você leva para o seu estômago, ele pode diminuir ou aumentar a sua sensibilidade espiritual. E é isso que eu quero que você entenda hoje, sobre a sensibilidade espiritual. E o nosso corpo exige uma responsabilidade. Então nós não podemos tratar o nosso corpo de qualquer forma. Muitas vezes as pessoas vivem uma vida espiritual ativa. Eu tô falando até de mim mesmo, tá? Jejuando, buscando a Deus, orando e tudo mais, mas nós não temos domínio próprio em relação ao nosso corpo. Nós deixamos de dominar o nosso corpo, tá? Aí vamos supor, o que a gente faz? Faz um dia na semana jejum, ou uma vez ou outra jejum, e aí depois sai descontrolada igual uma capivara raivosa, comendo tudo que se vê na frente. Aí aquele jejum que você fez... Não adiantou nada, você não tá tendo controle sobre o seu corpo. E tudo que te controla é o rei da tua vida. Então, tudo que te controla é o Senhor da sua vida. Se você está deixando-se a gula de te controlar, os excessos de controlar, o governo sobre a sua vida tá sobre aquilo que você come. O governo sobre a tua vida tá daquilo que você come. Eu quero comer um sanduíche. Ou tô com muita vontade de comer um doce. Entendeu? Apesar, não consigo me controlar, eu quero comer isso. Então você tá totalmente declinada à carne. Você não tá conseguindo se controlar. Você tá sendo iludida, totalmente declinada aos prazeres da carne. E eu falo isso porque teve um tempo que eu fiz vários jejuns durante a semana, jejuava umas 2 vezes na semana, às vezes até 3. E depois eu sentia muita vontade de comer doce.
Muita. E eu nunca fui de comer doce. Vontade de comer besteira e tudo mais. E nos dias que eu estava sem o jejum, gente, eu comi o reboco da parede se deixar. Sabe? O reboco da parede. Eu fiquei vários tempos assim, vários dias dessa forma. E o Senhor ministrou. Foi, voltou, gente. Tá repreendido em nome de Jesus. É que pra mim deu uma pausa aqui. Então nós precisamos, voltou, tá todo mundo me ouvindo? Pra mim deu uma pausa aqui. Gente, tá ouvindo? Não tá? Meu Deus, tá, então tá bom. É porque pra mim apareceu uma pausa aqui. Gente, hoje tá abençoado, hein? Tá repreendido em nome de Jesus, Satanás, vai pra lá. Vai pra lá. Vamos lá. Então, voltou, né? Amém, glória a Deus. Então, se você se alimenta da palavra, você vai ser cheia da palavra, né? Você vai ser mais parecido com o Senhor. E se você alimenta da carne, você vai se inclinar às coisas da carne, né? Então, a do físico é a mesma coisa do espiritual. Às vezes a gente pensa que é só o espiritual, mas não é. O seu corpo é fundamental, gente. Nossa. Então, quando você se alimenta saudável, com domínio, com equilíbrio, isso também reflete no seu espiritual. Por quê, Raíssa? Você fica mais sensível espiritualmente. Porque você, às vezes, busca muito, faz jejum e tudo mais, mas quando tá nos dias que não tá sem o jejum, você come tudo. E aí, às vezes, até por conta disso, fica te atrapalhando, você não fica sensível espiritualmente, você não fica purificada, sabe? Os portais da sua alma tá todo totalmente dominado, os desejos inclinados da carne, de prazeres totalmente que é da carne, gente, é da carne. Às vezes eu como também, eu como coisas que quando eu como, me deu muita vontade de comer, eu vou lá, como, falei, ai, nossa, não era isso. Sabe? Então, assim, é muito também a parte espiritual. Nós temos que ter domínio próprio. O Senhor nos deixou para termos domínio próprio. Então, se você come só o que sua carne deseja, você vira refém do seu corpo e da sua carne, tá? Falei assim, né? E quando você alimenta, eu quero falar uma coisa assim. Teve uns dias que eu estava comendo muita besteira. Gente, eu tava jejuando, eu tava buscando e assim... todo mundo acha que, eu não sei quem sabe, mas assim, eu tenho um testemunho muito forte de um encontro que eu tive com Deus ano passado. E depois daquele encontro com o Senhor, eu tive uma conexão direta com o Senhor. Hoje eu ouço o Senhor claramente falando comigo. E eu não tava ouvindo, e eu fiquei assim, Senhor, o que tá acontecendo? Eu não tô ouvindo. E eu vi que eu estava comendo muita besteira. Muita besteira. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes nós estamos fazendo tudo certo, mas a forma que nós estamos agindo, na maneira que a gente está sem o jejum, isso atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor em relação da nossa sensibilidade espiritual. Porque às vezes você ingere muito doce, muita fritura, muito refrigerante, muita besteira, pizza, hambúrguer, besteira, gente, coisas que satisfazem a sua carne, que você fala assim, ai meu Deus, tô passando mal querendo comer aquilo lá. Ai, os prazeres carnais, tudo isso te rouba a sua sensibilidade espiritual. E aí eu vi que quando eu eliminei isso, o meu acesso com o Senhor voltou. Eu fiquei assim, eu voltei a ouvir o Senhor. Então a gente tem que ter cuidado, até por conta que o Senhor falou muito isso comigo, muito forte. Até agora, toda vez que eu vou ministrar, eu procuro não... na verdade, eu tô fazendo um propósito, né, Jesus? Mas amém, mas assim, eu tô procurando não alimentar de coisas que tem todos gente, que duram 1 dia, 2 dias, 3 dias. Nesses dias não come. Às vezes pode ser assim, uma refeição que você tirou, mas durante as suas 24 horas, não come nada que é besteira. Não come, porque ela te rouba a tua sensibilidade. Voltou, gente? Sangue, fogo. Deus, eu repreenda... Senhor, agora, em nome de Jesus, guarda a minha vida, guarda a minha casa, eu repreendo todo o mal.
Voltou? Não sei se voltou agora, né, gente? Demora para as pessoas falar. Voltou. Meu Deus, primeira vez que eu vejo isso, viu, gente? Nunca, sempre fiz live e eu vi assim que a minha garrafa quase caiu hoje, o meu copo quase caiu. Satanás tá com fúria, mas ele já é um derrotado, então nem dou moral pra ele não. Vambora, né? Então, gente, um dia quando eu tava antes de eu fazer, deixa eu contar isso aí. Antes de eu fazer a live aqui um dia, já tem algumas semanas, eu não estava de jejum nesse dia da live, e aí eu tava, não, acho que eu tava e entreguei o jejum às 6, eu acho que foi alguma coisa assim, não sei, não lembro agora, mas eu sei que eu jantei antes da live. Então eu fui jantar e aí tinha uma sobremesa. E aqui em casa não tem sobremesa, mas nesse dia tinha sobremesa. E eu comi, aí eu jantei e fui comer a sobremesa. Quando eu fui pra sobremesa, o Espírito Santo, gente, eu nem cheguei a botar o trem na minha boca, mas sério, eu tava assim, ó. Aí o Espírito Santo falou assim: você vai comer de novo? Mas, e ainda isso aí, sua live já vai ser daqui a pouco. Por que você vai comer isso? Gente, mas foi assim, sem tubitear, na hora. Eu botei o trem assim, guardei o negócio na geladeira pra não jogar fora, nem comi mais nada nesse dia. Eu acho que eu tinha comido minha refeição umas 6 horas, porque eu não tinha lanchado, ou não sei se eu fiz jejum, não lembro mais agora, mas era... Gente, eu tava assim, ó. E o Espírito Santo, você vai comer mais? E você vai comer isso, doce, antes da sua live? Não. Mas, gente, foi assim, ó, pam, pam, pam. E aí, depois disso, foi só ministração. Você precisa purificar também o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, não é só espiritual que eu quero que você cresça na estatura, numa dimensão, mas é o seu físico também. Eu preciso que o seu físico esteja alinhado a suportar o poder e a unção que eu derramo e que eu uso, porque há uma unção, um poder que nós não suportamos se nós estivermos com um corpo desalinhado. E fora a nossa inclinação voltada aos desejos carnais, amém? Então, assim, quando nós... Isso fala também sobre constância nossa, sabe? Então, hoje em dia, porque eu tinha parado de ir pra academia, eu me desleixei um pouco em relação à academia e alimentação, porque antes eu era muito certinha, tá, gente? Tinha uma loja de roupa fitness, então eu era muito certinha. E aí acaba que fica muito do fogo e a gente tem a mania de quê? De querer desleixar, mas o Senhor ministrou no meu coração, você não pode desleixar. Você precisa purificar o seu corpo igual você purifica o seu espírito, amém? Então o Senhor nos chama para viver uma purificação também do corpo. E a gente vê ao longo da palavra do Senhor, da Bíblia, a gente vê várias quedas em relação à comida, desejos, apetites, gula mesmo, né, em relação à comida. Isso revela muito quando não há domínio. Igual eu falei, gente, o negócio tá caindo aqui. Quando não há domínio. Né, como eu falei, a comida se torna um Deus para você. Então, a forma como você se alimenta também revela o seu nível de domínio próprio e o seu nível espiritual, tá, gente? Igual a televisão. São portais da alma. Não vou entrar nesse assunto agora, mas a gente tá falando sobre o espírito. Então, vamos ver. Vamos lá. Eu vou ler alguns versículos para vocês aqui. Então, o que eu queria resumir aqui no que eu falei? Não é só você ler a Bíblia, orar e jejuar. Você precisa purificar o seu corpo, como está escrito aqui na palavra do Senhor. É viver uma vida contínua de alinhamento de espírito, alma e corpo. Não é só o espiritual e não é só a alma, é o corpo também. Então, é decidir que não apenas o seu espírito será governado por Deus, mas o seu corpo também estará debaixo desse governo que é o Senhor, amém? Então, se o seu corpo é templo do Espírito Santo, o seu estômago é o altar, amém? Em 1 Coríntios, versículo 6, 19 ao 20, fala sobre o vosso corpo. Eu não vou ler todo, eu peguei as partes mais importantes. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Glorificai, pois o Deus
a Deus no vosso corpo. Aqui está a palavra-chave. O seu corpo precisa glorificar ao Senhor, amém? Então, os nutrientes certos que você precisa colocar nutrientes certos no seu estômago. Se o seu corpo precisa glorificar o Senhor, você não pode colocar besteira no seu estômago, tá? Ah, Raíssa, você tá falando pra nunca mais? Não, gente, mas é o teu domínio próprio. E assim, uma coisa muito profunda que o Senhor ministrou hoje no meu coração foi o quê? Filha, às vezes você pensa que você tá fazendo tudo certo e realmente às vezes você pode estar na sua cabeça fazendo tudo certo, né? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando ser uma pessoa melhor e tudo mais, né? Sendo transformada pelo Senhor, mas tem algo que você não tá conseguindo romper. O que significa? Às vezes esse não florescer é porque você tá colocando o seu estômago como Deus da sua vida. E você não tá tendo o domínio que deveria ter com o seu estômago, tá? Tem muitas pessoas com gula, gente, na igreja. Acho que porque é espiritual, come de tudo, come de qualquer jeito, come, sabe? Não é assim. Eu vi uma ministração que o Benihim, que é aquela unção toda que a gente conhece aí, ele foi ter o entendimento que ele não poderia assistir qualquer coisa na velhice. O Espírito Santo falou para ele assim: o que você faz o tempo todo olhando para essa televisão, se alimentando disso? E assim, o Senhor trabalhou isso na minha vida o ano passado. O ano passado, quando eu tive uma experiência com o Senhor eliminou a televisão na minha vida. Pra mim assistir jogo, na verdade eu não assisto nada, né? Então pra mim assistir o jogo, vamos supor, da Copa que eu tô assistindo, só do Brasil, eu tenho que pedir permissão pro Espírito Santo. Aí se ele me permite, eu assisto. Se ele fala que não, eu não assisto. Porque hoje eu entendo que o que a gente vê e ouve é ligado totalmente aos portais da alma e você se alimenta de coisas que não vai edificar o teu espírito e vai te bloquear para você não romper e florescer naquilo que o Senhor te chamou. E a mesma coisa é o estômago. Eu tenho visto que Deus tem me revelado. Hoje Deus me trouxe uma revelação tão profunda, gente. E uma permissão, eu tive essa semana uma confirmação de permissão de eu poder ensinar aquilo que o Senhor tem falado muito comigo, sabe? Porque eu vejo que não é de mim. Eu vejo que é uma capacitação divina, uns ensinamentos assim poderosos que o Senhor tem me revelado, sabe? E eu fico assim com muita sede de passar isso para as pessoas. E hoje ele me entregou uma revelação tão profunda, gente, tão profunda, mas eu não vou falar aqui nesse momento. Eu vou falar isso aqui que estava já combinado, amém? Então, assim, isso tudo quer dizer o quê? É de uma vida sendo totalmente devota ao Senhor, né? A partir do momento que a gente entende o propósito do Senhor para as nossas vidas, a gente não quer mais perder tempo. Cara, se você não quer perder tempo mais, por mais que você já esteja mais velha, eu não quero perder tempo, eu ainda quero viver o melhor do Senhor na minha velhice. Sabe? O Senhor ainda tem o melhor para você. Mesmo você ainda se considerando um pouco mais velho, o Senhor ainda tem o melhor para você nessa idade aí. O Senhor tem o melhor para todas nós em qualquer idade, gente, sabe? E o Senhor quer que você viva uma vida de plenitude, unção e abundância em todas as áreas da vida dele, amém? Então ele traz bastante revelação para nós, pra gente compartilhar, porque o Senhor não quer mais que você viva de qualquer forma. O Senhor quer que você viva aprendendo, conhecendo Ele, porque o que está escrito na palavra é: se tenha prazer em conhecer o Senhor e se satisfazer dele todos os dias, amém? Então o Senhor, desde quando eu tive essa experiência com o Senhor, Ele ministrou isso no meu coração. E aí o que acontece? Às vezes o que está fazendo você não romper na sua vida é o seu estômago. Porque deixa eu te explicar uma chave bem aqui que eu entendi. A gente alcança um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, não é sobre o tanto que nós fazemos, tá? E eu quero que vocês entendam muito isso. Não é sobre o tanto que eu faço, o tanto que eu jejuo, o tanto que eu oro, tanto que eu leio a Bíblia. Não é, gente. É sobre o tanto que Ele te pede e você faz. É sobre o tanto que tem menos de você em você mesmo e mais dele.
Entende? Então, assim, ele não tá preocupado em você fazer tudo. Ele tá preocupado em você fazer o que ele te pede. É o obedecer. É o entregar, às vezes, o que te dói. Porque no que te dói, o que tá tranquilo pra você, não vai te custar. Mas o que te custa, ele sempre te pede, porque o único que tem que ser glorificado na tua vida é ele, não outra coisa. Então, para você ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo do Senhor, o rei realmente da sua vida tem que ser ele. Então, tudo que tem roubado a minha atenção, eu já falo, nossa, às vezes eu fico muito no celular porque eu posto muita coisa e às vezes preciso alimentar, engajar, porque eu aprendi com o Senhor, porque eu não era muito de engajar, tá, Instagram. Eu não era. Quando eu entrava, eu ficava olhando a vida dos outros, né? Ficava olhando o Instagram, a vida dos outros, gente. E postava algumas coisas ou outras, né? E tudo mais. Eu sou bem realista, né? Hoje não, eu posto e vou embora. Mas eu posto muita coisa, né? Então, às vezes, até eu vejo, eu tô ficando muito tempo no meu celular, não quero ficar muito tempo no meu celular. Então, quando eu já vejo que tem alguma coisa que tá ocupando o espaço de Deus, eu já procuro eu mesmo próprio eliminar, porque eu sei que o Senhor vai me pedir aquilo lá, né? Então, igual os propósitos que o Senhor me pede, assim, gente, eu vou falar que a gente tá num círculo pequeno aqui, então, assim, os propósitos que Deus me pede é coisas que me dói, não é algo que me dói, sabe? Eu tenho compartilhado muito no grupo da Mesa com o Pai, porque o Senhor falou, tudo que eu tenho derramado na sua vida, eu quero que você transborde lá. Então, os jejuns que eu tenho feito, hoje a gente tá no 2º dia de jejum, amém? Então, segundos, eu passei o mesmo jejum que eu tô fazendo pra vocês. Então, o Senhor falou, não é pra você colocar, porque antes a gente fazia assim, toda a semana a gente jejuava, mas a gente jejuava só um dia na semana, e o dia da semana que a gente fazia o jejum, às vezes eu falava, gente, só tira uma alimentação ou outra. Aí o Senhor, não, leva pra elas o jejum que você faz, para que elas também tenham o crescimento espiritual que você tá tendo. Então, o jejum que eu faço, eu tô levando lá no grupo da Mesa com o Pai. E quem puder, faça, ou não, se adapta à forma que te custe um pouco. Porque se ficar fácil para você, qual é o sacrifício que você tá fazendo para aquele que é único, que é digno de toda adoração, de todo louvor, sabe? Então, eu tô sendo bem mais sincera nas palavras, porque o Senhor me permitiu, tá? Essa semana eu pedi permissão pro Senhor pra me ensinar vocês, ensinar todo mundo que queira aprender, as mulheres que queiram aprender. Então, Ele me permitiu. Hoje eu tenho acesso pra ensinar pra vocês e passar as minhas experiências e aquilo que Ele tem derramado na minha vida e falado comigo e me mostrado nas Escrituras. Às vezes eu tô olhando assim e falo, cara, não achei. Aí, pã, acho. Aí eu falo, gente, tá aqui. E é isso. Primeira coisa, eu quero trazer outro versículo para vocês em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, tá? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Aqui a gente vê que pelo estômago, pela boca, teve uma queda, que foi a queda de Eva e de Adão, onde tudo começou. E aí no versículo de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 3, fala assim também, ó. De toda a árvore do jardim comerás livremente, que o Senhor falou para eles, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E aí o que eles foram? Atraídos pela, a boca. Teve o quê? A queda. A queda pelo apetite, desejo, gerou o quê? Desobediência, queda. Outra coisa também, Jesus venceu a tentação no deserto. Como que o Senhor venceu a tentação no deserto? Vamos lá? Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Mateus fala assim, 4:2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o Senhor venceu já, venceu a guerra contra o inimigo no jejum, fechando o quê? A boca. Então, no primeiro a gente vê a queda e depois a gente vê o quê? Jesus venceu
Jesus venceu a guerra o quê? Fechando a boca. Isso tem muito a falar conosco. Se eu for pegar vários versículos da Bíblia, vários versículos falam muito sobre essa questão do estômago, da alimentação. Eu trago mais uma coisa aqui para vocês. Em Esaú, de Esaú, Gênesis, capítulo 25, versículo 29 ao 34, tá? Eu vou falar o verso 34, porque conta toda a história, tá? Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ele vendeu algo espiritual por uma necessidade momentânea do corpo, gente. Ele trocou algo espiritual por uma necessidade do corpo momentânea. Quando você está totalmente dominado pelo seu corpo, pelos prazeres do seu corpo, você se declina, não tem jeito. Você se declina aos prazeres da carne. Então aqui tá até uma advertência do nosso domínio, sabe? A gente precisa ter domínio do nosso apetite. Em Provérbios 23, versículo 2, fala assim, presta atenção nesse versículo, gente, esse versículo é poderoso. Põe uma faca à tua garganta, se és homem de grande apetite. Gente, a palavra de Deus, tudo que é falado na palavra do Senhor, até os pontos e as vírgulas é importante. Então, o que tá falando aqui? Se você tem grande apetite, gula, tá comendo mais do que os olhos. Gente, põe uma faca na tua garganta. Olha como que a questão da alimentação é fundamental pra gente ter um alinhamento na questão da alimentação nossa. Não é só conversinha de... Não é, gente, não é. Pra mim, o que mais, vou falar um pessoal, pra mim, o que mais me dói é quando Jesus fala, faz 40 dias... fica sem besteira nenhuma, ou faz o jejum de Daniel, essas disciplinas aí, ó, ou senão ficam mais de 3 dias sem comer, aí, sabe, mas só café da manhã, almoço, Jesus já nem me pede isso, gente, que ele não, eu fiquei tanto tempo sem café da manhã que já não é mais, assim, alguma coisa que é sacrifício, sabe? Nossa, o jejum de Daniel, tem alguém que falou que fez o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, eu já fiz jejum de Daniel, eu fiz um recente agora, o jejum de Daniel. Eu acho difícil, porque depende da sua disciplina espiritual. Então, o jejum de Daniel e tudo mais, jejum que Deus te pede para tirar certos itens específicos, é porque o Senhor quer fazer de você ter disciplina espiritual, e é muito difícil. As pessoas, mas você nem... Não, difícil é ficar sem comer nada. Então tá bom, vai ficar fazendo o jejum de Daniel aí, gente, 21 dias só comendo verdura, legumes e frutas. É difícil, gente, é muito difícil. Provérbios 25, versículo 16, fala assim, achaste mel, come o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Aqui fala sobre o controle e o limite que nós temos que ter em relação ao alimento. Eu era muito assim, eu comia muito. Comia demais, eu sou magra. O pessoal, é magra de ruim. Gente, eu comia muito. Hoje eu falo assim, não, se eu já penso que é pra me comer ou não, eu já paro ali. Porque toda vez que você pensa se você tem que se alimentar ainda mais ou não, já pare ali, porque já é o momento de você se encerrar. Amém? Então aqui, Filipenses, trago para vocês também Filipenses. Gente, já tô me terminando. Capítulo 3, versículo 19. O Deus dele é o ventre. Isso é muito forte. O Deus daqueles que não sabe dominar o que come é o ventre. É o estômago. Isso é muito forte. O corpo que governa você, às vezes, e não é Deus. Você perde controle. Amém? Então você precisa ter um apetite controlado. Os desejos carnais estão aí. Às vezes o inimigo fala o quê? Não tô achando brecha. Deixa eu mandar uma coisa gostosa pra ela comer. Deixa eu mandar uma coisa saborosa pra ela falar que não. Gente, pega aí. Pera aí.
São 3 dias. Aqui, consegui estes 2 dias, água e pão. Eu não entendi. Você conseguiu 2 dias e era água e pão. Amém, amada. Fez água e pão e deu certo? Glória a Deus. O que acontece, gente, também? O jejum é uma prática, tá? Você precisa estar dando respostas pro seu corpo e avisando que você está começando a querer jejuar. Tem uma prática de jejum. Jesus nem mandou, gente, muitas pessoas jejuassem, porque já era prática do povo naquela época jejuar. Então, Jesus espera que você jejua. Ele nem quer te falar isso, porque ele espera que você jejue. Porque o jejum é a arma mais forte de você combater a carne. Sabe? É a arma mais forte. Eu tô de jejum hoje, eu tô no 2º dia. Graças a Deus, eu estou tranquila. Em nome de Jesus, vou continuar assim amanhã. Mas a gente fica um pouco mais fraca, né? Eu não tô falando tão alto, né? A gente fica um pouco mais fraquinha, né? Graças a Deus, a minha cabeça não doeu. Eu experimentei uma água com sal que me falaram, né? E tô colocando uma pitada de sal aí, toda a água que eu bebo aí, eu tô colocando essa pitada de sal. Eu vi que o meu corpo respondeu bem. Mas em relação ao jejum, começa tipo assim, meio-dia. Aí prossiga pra 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. E aí vai aumentando. Porque aí você vai falando pro seu corpo, agora eu quero fazer uns jejuns mais prolongados. Eu vou confessar pra vocês, eu fiz 3 dias de jejum. E eu falo isso não é pra me vangloriar não, tá? Mas é pra alimentar vocês mesmos, pra vocês quererem algo mais profundo espiritualmente, tá? Eu fiz 3 dias de jejum sem nada, gente, só na água. E eu, pra te falar a verdade, eu não sei nem como que eu consegui. Porque eu nunca nem tinha feito na época que eu fiz, eu não tinha nem feito isso. E tinha uma cobertura muito forte, sabe? Uma pastora me chamou pra fazer esse jejum, eu falei, cara, eu vou topar, eu vou fazer. E a gente acordava de madrugada, 3 horas da manhã pra orar, durante esses 3 dias, e eu fiquei fortalecida. Eu fiz toda a rotina com a minha casa, com minhas crianças e... Gente, e eu tive umas revelações tão profundas. Eu olhava pro meu filho, olhava pra minha filha na mesa, eu ensinando eles tarefa, e Deus falava assim pra mim, esse vai ser assim assado, essa vai ser assim assado, essa aqui parece com você, essa... Sabe, tipo assim, Deus falando comigo, olhando meus filhos, Deus falando comigo. Às vezes eu vi o meu marido brigar com os meninos e eu vi uma coisa monstruosa, assim. Eu falei, cara, não briga mais com eles desse jeito, pelo amor de Deus. Sabe? Quando você grita e eu achei esse versículo. Gente, gente, é poderoso. Eu vou contar aqui, vou ficar horas contando. É poderoso o que o Senhor faz no jejum. Porque o jejum, inicialmente, ele revela aquilo que você tem dificuldade, que você precisa mudar. Você às vezes faz jejum, fica muito histérica, nervosa, gritando, nananã. Você precisa confessar tudo isso. Deus, eu preciso mudar isso aqui. Melhora isso aqui, eu preciso mudar. E aí você começa a ver a transformação do Senhor na sua vida. Hoje em dia eu não fico histérica no jejum. Antes eu ficava gritando, mas o Felipe até falava assim, eu não sei pra quem você jejua, amor. E aí que eu ficava mais nervosa ainda quando ele falava isso. E hoje em dia eu não fico, eu fico tranquila quando eu jejuo hoje em dia. Então, o que acontece? É o fruto do Espírito se tornando evidente na sua vida a partir do momento que você começa a fortalecer o seu espiritual. Amém? Entendi. Mas assim, semana que vem nós vamos ter outro jejum, mas eu creio que de semana que vem vai ser só de um dia, tá? E aí a gente vai, eu vou obedecendo aos comandos que o Senhor vai me ensinando no meu coração, tá? O que o Senhor vai me ensinando no meu coração, eu vou obedecendo. Eu vejo que eu tô muito carnal, eu meto logo falar assim, eu meto logo um louco e boto um jejum prolongado, entendeu? Eu vejo que eu quero ouvir muito a voz do Senhor, não tô ouvindo, eu meto, sabe? É isso, gente, é buscar o Senhor, assim, totalmente, buscar o Senhor, mas fazendo as suas coisas também, mas buscar o Senhor, amém? Então, eu quero trazer aqui para vocês em Números, capítulo 11, versículo 4 ao 6, fala assim, quem nos dará carne a comer? Lembra-nos dos peixes que comíamos no Egito? Aqui eles estavam reclamando no maná.
Mas o problema não era a falta do maná. Era a insatisfação, porque eles queriam coisas mais gostosas. Então o Senhor fala que o Senhor não estava sendo suficiente para eles. Deixa eu ler aqui só um momento. Gente, eu vou te falar, tem uma pessoa que eu conheço que faz um jejum de carne até hoje. Sabe? A Jéssica falou sobre o jejum de carne. Olha, tem um apóstolo que ele não come carne. Eu acho que eu mencionei lá no estudo bíblico isso, até hoje. Ele é dessa finura, tá? O Senhor cobrou isso dele. E assim, ele vive o sobrenatural. Deus, ele é Deus justo, gente. Quanto mais você dá, mais você tem de Deus. Então, quanto mais Deus tem de você, menos você tem de si mesmo. Amém? Em Êxodo fala, né? Capítulo 16, versículo 14 e 15. Era uma coisa miúda, semelhante à geada. E disseram, que é isto? Moisés disse, esse é o pão que Deus deu para vocês. Né? Então, assim, era um pão que não podia guardar, mostrava a dependência do Senhor Jesus. E as pessoas reclamando porque queria comer um peixinho, né? E eu me termino com essa frase de Paulo, 1 Coríntios. Preciso de uma resposta de algo específico. Como devo proceder? Olha, eu vou falar o meu entendimento pessoal, tá? Porque, gente, se eu for contar, vai demorar. Ai, pera. Mas assim, antes do meu encontro com o Senhor, eu senti o Senhor, eu era uma pessoa de Deus, eu buscava, eu trabalhava, eu era líder, eu era bonitinho, gente, não fazia nada de errado, era tudo bonitinho. Mas depois do meu encontro com o Senhor abriu os meus olhos, assim, ele purificou os meus olhos, ouvidos e a minha boca, sabe? Ele ativou tudo que estava morto, adormecido dentro de mim. Então, eu comecei a ter um contato direto com o Senhor, sabe? Às vezes eu orava, o Senhor falava, filha, ora porque a sua oração tá respondida assim à toa. Mas, tá direta. Mas antes, eu buscava, orava muito algumas coisas e eu apenas sentia. Eu sentia, sabe? Eu sentia. Hoje em dia, quando eu quero uma resposta do Senhor, eu faço algo que me custa, tá? Eu preciso, igual você falou, eu preciso de uma resposta de algo específico, como devo proceder. Eu sempre faço algo que me custa para Deus, para Ele ver que eu preciso da resposta dele. E enquanto Ele não falar, eu não faço. Enquanto Ele não dizer nada, eu fico esperando. Muitas vezes, todas as vezes, desde que eu aprendi isso, gente, eu vou ter que montar uma mentoria. Eu tô sentindo de Deus de eu fazer isso, tá? Eu espero, toda vez que eu oro, eu espero no final. Eu fico em silêncio, às vezes eu fico 10 minutos, às vezes vai 30, às vezes vai 1 hora. Quando Deus fala comigo, vai 1 hora. Eu fico calada, só ouvindo Ele. Por quê? A gente só quer orar, falar. E a gente não espera Deus falar com a gente. Olha que louco. A gente só quer falar, a gente só quer sentir, a gente só quer que Deus mostre pra gente as coisas, a gente só quer evoluir, a gente só quer que aconteça, mas a gente não aprende a ouvir. A gente não aprende a ouvir, gente. A minha primeira experiência com o Senhor foi quando eu orei e eu esperei Ele falar. Eu literalmente sentei na quina da minha cama. Eu tô no meu quarto hoje, porque os meninos estão aí. Eu sentei na quina da minha cama e eu esperei o Senhor falar comigo. E o Senhor veio, tomou todo o meu quarto, a minha... Gente, foi algo assim... Eu falei, Deus, que glória é essa? Que glória é essa? Eu nunca vivi isso na minha vida. E não parou por aí. Uma vez, depois eu conto o meu testemunho. Então, assim, hoje, o que eu entendo que o Senhor me fala? Se você quer ouvir uma resposta, o Kim... Ai, meu Deus. O fundador do Rema. Esqueci o nome dele agora, gente. Eu tô pedindo pra Deus. Deus, me dá uma memória fotográfica. Porque é muita coisa e às vezes eu não consigo lembrar de tudo. E eu tenho pedido muito pro Deus essa memória fotográfica. Porque é muitas revelações. Então, assim...
o fundador do Rema, que Deus fez uma cura na vida dele, foi um milagre, Deus visitou ele na cama, Deus curou aquele homem. Ele falou que ele só faz se Deus falar com ele. Enquanto ele não fala, ele não faz. E é isso que eu tenho vivido. Enquanto Deus não fala, eu não faço. Igual eu comecei a ter essa semana, trazer coisas mais profundas, porque o Senhor me respondeu que eu poderia ensinar. Porque se o Senhor não tivesse me falado que eu poderia ensinar, eu não ia ensinar da forma igual eu estou ensinando. Porque tem relatos que a gente fala na Bíblia, mas tem muitos relatos que são pessoais, que o Senhor te revela. E aí ele te traz a confirmação na palavra, mas muitas coisas, a luzinha tem que vir aqui, ó. Então, assim, o meu conselho é: faça algo que te custe até você ter a resposta do Senhor. E aprenda a ouvir o Senhor. Ai, gente, eu preciso marcar um encontro para mim falar como que é ouvir o Espírito Santo. Porque eu tinha uma grande dificuldade nisso. Teve uma época que Deus falava tanto comigo que eu pensava que eu ia ficar doida. E eu pensava que era eu que estava inventando. Aí gera incredulidade, assim, Kenneth Hagin, isso mesmo, minha mãe falou. Kenneth Hagin, gente, depois pesquisa a história desse homem. Eu aprendi muito com ele. E tem um livro poderoso que eu li dele e trouxe grande discernimento de espírito pra minha vida. Porque eu ouvia Deus falando comigo assim, sabe? Depois do meu encontro com Deus, eu ouvia Deus falando comigo assim, meu Deus. Eu tava no vaso, Deus falava comigo. E eu ficava assim, Senhor, sabe? Então, assim, nós precisamos ter um ouvido sensível para ouvir o Senhor e esperar Ele falar nas nossas vidas. Então, faça algo que te custe até Ele falar. Busque uma experiência com Deus, mas lembrando, sem santidade ninguém verá ao Pai. E o que gera santidade é uma vida de obediência e é uma vida de obediência, de fé e de renúncias. Eu preciso ser sincera com vocês. Renúncias. Não são qualquer lugar que eu frequento. Não é qualquer coisa que eu posso ouvir e nem ver. Para ter as revelações divinas que o Senhor tem colocado no meu coração, que vem na minha mente. Gente, às vezes é tão forte que eu fico às vezes procurando. Gente, qual que é a voz? Da onde que tá saindo essa voz tão forte? Parece que ela vem até do estômago, do tanto que ela vem forte, às vezes. Sabe? Então, assim, é você buscar mesmo. É igual o Kenneth Hagin fala. Eu não faço nada se ele não falar comigo. De decisões importantes, tá? Não fala, não vou comer, não vou ir no banheiro. Inclusive, ai meu Deus, tá vendo, gente? É uma coisa leva a outra, eu tenho que terminar a live. Mas assim, uma vez eu fiz, o meu professor, um tempo atrás eu fiz um curso, e ele falou assim, como que ele aprendeu a voz do Espírito Santo? É impedido de ir ao banheiro. Ele perguntava assim, posso ir? E ele ouvia no interior uma voz bem fraquinha, não. Eu posso ir? Não. Posso ir pro banheiro? Não. Ele ficou segurando um xixi um tempão. Ele falou que não tava aguentando mais. Aí, quando ele já não tava aguentando mais, a vozinha falou sim. Então, para você aprender, a ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa, primeiro, ser uma pessoa sensível espiritualmente. Segundo, você precisa começar a praticar, ouvir a voz do Espírito Santo. Faça perguntas curtas e que dá a resposta de sim ou não. Tá? Lembrei agora de uma pessoa que eu falei assim, pergunta se você é salvo. Cuidado com a resposta, se é sim ou não. Mas faça perguntas curtas e que de respostas de sim ou não. E faça todo dia isso. Né? Um dia eu fiz, aí eu ouvi e acabou. Não, gente, não é assim. Você não faz curso? Tem gente que não faz curso de culinária? Não tem gente que faz curso de se tornar uma boa profissional? Eu fiz curso para colocar bebê para dormir. Até hoje meus filhos dormem super bem. Meu marido é doido para me montar esse curso de colocar bebê para dormir, porque eu faço os bebês dormir.
tá? Eu fiz há muito tempo vários cursos, me formei e nunca ministrei o curso para bebê dormir, desde quando nasce. Então, os meus filhos nunca deram problema nenhum, dorme a noite inteira, dorme à tarde, até hoje, gente. Por quê? Eu fiz o curso. Então, hoje a gente falou no estudo sobre isso. Conhecimento. Você precisa ter conhecimento para saber como funciona. Se você não souber como funciona, não tem como Deus te usar, por mais que o dom esteja com você. Amém? Então é sobre isso, gente. O que a palavra do Senhor fala? O meu povo perece por falta de conhecimento. Não tem outra coisa, gente. É por falta de conhecimento. Gente, eu vou falar, eu vou seguir o que o Senhor tá me falando, tá? Eu vou abrir uma mentoria. O Senhor me respondeu, era um dos meus alvos de oração. E eu vou abrir uma mentoria para passar todas essas coisas, porque eu vejo que depende. Então, se tiver brecha, não adianta o jejum? Adianta, mas o que acontece? Ele mostra para você fechar essa brecha, esse acesso você precisa fechar, para que você tenha liberdade no Senhor. Então, assim, o Senhor começa a trabalhar na sua vida, de vestes, de atitudes, de fala, e ele começa a te alinhar para você ser mais parecida com ele. Aí você precisa fechar as aberturas que está aberta na sua vida, sabe? Às vezes de um casamento, a pessoa tá junta, não tá casada, né? Gente, N coisas. Às vezes tá namorando, tem relação sexual, tá? Então, assim, N coisas. Quanto mais brecha você vai fechando, mais santificação você vai ter na sua vida. Amém? Geralmente, quando é casado, a primeira ministração que o Senhor me deu lá em agosto do ano passado, ele me deu essa ministração, inclusive, de madrugada, sobre o casamento. E que a gente é um só. Então, o que você em você passa para ele, o que tá em você, o que tá nele passa para você. Principalmente na hora da relação sexual, tá? Muitas vezes nós santificamos nossos maridos através da relação sexual. Então, por favor, você que você não tá querendo... Entendeu, né? Faça. Porque o seu marido tá sendo santificado quando você tem relação sexual com ele. Amém? Gente, são muitas coisas, tá? Eu vou terminar a live aqui. Então, assim, e eu vou... um dos alvos de oração que eu tinha perguntado pro Senhor é em questão da palavra da reunião passada. Eu vou falar pra vocês em relação de outras coisas também, porque eu vejo que é preciso falar algumas coisas e que hoje a igreja não fala mais isso, porque os pastores ficam com medo de falar sobre isso. Os pastores ficam com medo de você não estar mais frequentando a igreja, né? De você ser exortada, disciplinada. E às vezes a pessoa também tá indo pro buraco abaixo porque falta conhecimento, tá? Porque também não é o radical, mas é você ter o conhecimento daquilo que você quer viver, daquilo que você quer seguir. Em Filipenses, capítulo 1, versículo... tá em capítulo 1, gente, eu não lembro o versículo direito, mas Paulo fala assim, busque... Eu oro para vocês que vocês tenham um amor pelo outro e que vocês buscam fazer a vontade do Senhor todos os dias e que coloquem isso em prática. Não é só saber a vontade de Deus e não colocar em prática. Para que quando chegar o dia de Cristo, presta atenção, esse versículo é profundo. Para quando chegar o dia de Cristo, vocês, o Senhor não tenha nada a falar de vocês. Sabe? Porque todos os dias que vocês estiveram aqui na terra, vocês buscaram e procuraram fazer a vontade de Deus. Então, eu sempre falo para as minhas meninas, alunas lindas, que a vontade, que a Bíblia não é só estudada, só um versículo isolado, mas que é um complemento do Velho, do Novo Testamento. A Bíblia se completa por si só.
E você precisa entender o que Paulo tá falando, para quem ele tá falando, sabe? Você precisa entender todo o contexto daquela época e da linguagem original que foi falado. Igual no Novo Testamento é o grego. Então, eu pesquiso muito as palavras e o significado das palavras no grego. No grego, tá? As traduções de Bíblia hoje tá se afastando cada vez mais com a original. E isso leva muito em consideração na hora de você entender e compreender o estudo da palavra. Às vezes você não entende, você fala assim, o que é isso, gente? Aí você vai lá no grego, no original, pega a palavra, aí você entende, aí você fala, entendi. Então, hoje as pessoas têm dificuldade até de entender a palavra, porque as próprias pessoas que estão traduzindo a palavra nos dias de hoje tá complicando isso, tá colocando mais longe da verdade, amém? Gente, já me caminho pro final. Então, o que eu quero falar pra você? Fechando. A queda começou com um fruto, mas a restauração começa com um domínio. Então que nós vamos ter domínio daquilo que é ingerido na nossa boca. Amém? Porque quando o Espírito governa, até o corpo entra em alinhamento. Então o Espírito Santo precisa governar o teu corpo. Não é só o espiritual. Não é, eu tenho Ai, gente, tá vendo? Eu tenho esse negócio de eu ensinar. Eu tenho o espírito, eu sou espiritual, eu tenho uma alma e habito no corpo. Não é você dividir os departamentos. Eu vou dividir o espiritual, vou dividir a alma. E o corpo eu faço o que eu... Não, gente. O Espírito Santo tem que dominar o espiritual, a alma e o corpo. Porque quando você dá a sua alma, o governo do seu corpo, de você, a sua alma não sabe te dominar. A sua alma ela é emoção. Ela é emoção. E o corpo é totalmente declinado aos prazeres da carne. O corpo sempre quer alimentar o que quer. O corpo sempre quer ter prazeres sexuais. O corpo sempre quer dançar coisas mundanas. Sabe, gente? Então, assim, o seu espírito tem que governar também o seu corpo. Amém? Eu me encerro aqui. Então, para que a gente venha purificar não só o espírito, mas o nosso corpo também. Tenha cuidado com o que você está comendo, se alimentando. Porque o seu altar também é o seu estômago. Porque você é um templo do Espírito Santo de Deus. Amém? É feitura, é criatura de Cristo. Amém? Glória a Deus. Gente, vamos encerrar aqui, tá? E em nome de Jesus, eu já vou encaminhar aí, ó, vou criar uma lista de espera para todas as pessoas que querem e desejam fazer a mentoria, tá? Eu não sei valor de plataforma, mas eu vou pesquisar, minha irmã acho que sabe valor da plataforma, valor, como que funciona esse negócio do valor, que eu não sei de nada, essas coisas. Eu tenho aprendido para mim instruir mais as pessoas, não sabia nem como é que fazia a live quando eu comecei a live, eu não sabia nem como clicava. Então, eu vou fazer uma lista de espera pra gente fazer essa mentoria. Eu vou trazer coisas muito profundas, porque o Senhor me deu liberação. Glória a Deus! Então, gente, ó, vamos voar. Vamos crescer espiritualmente, porque o avivamento é agora. Se você olhar para as coisas do mundo, você vai viver como o mundo vive. Então, vamos focar no espiritual. No espiritual. A paz que nós temos como filhos do Senhor, o mundo não tem, e essa é a promessa que está escrita na palavra do Senhor Jesus. Há uma paz que excede todo entendimento que os filhos têm e que o povo do mundo não tem. Amém? E nós temos que crer na palavra do Senhor Jesus. Amém? Beijo pra vocês, gente. Qualquer coisa, fala comigo no privado, tá? Amanhã eu respondo e... hoje eu vou ficar com a minha família, mas amanhã eu respondo. E é isso. Beijo pra vocês. Glória a Deus. Ai, gente, vamos orar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa live. Eu te dou toda a honra e toda a glória, Deus, porque a tua palavra é tão rica. Ai, eu sinto prazer de estar aqui, Pai, porque a tua palavra é muito gostosa, ela é muito poderosa. É muita coisa que nós temos que aprender. Obrigado, Deus. Nos ativa cada vez mais, que nós vamos viver algo profundo com o Senhor todos os dias das nossas vidas. E ser a extensão do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia dentro da nossa casa. Fazer a diferença do Senhor com o nosso cônjuge, com nossos filhos.
Porque é o nosso primeiro ministério, Pai. É cuidar bem da nossa família. Amém? Deus, eu profetizo, eu declaro que cada mulher que está aqui nessa live, o Senhor vem ouvir o coração dela. O Senhor vem ouvir a oração, o clamor dela, Deus. Em nome de Jesus, eu suplico ao Senhor, como está escrito na tua palavra, nós devemos suplicar pelos outros. Para que o Senhor ouça a oração de cada mulher, Pai, que está aqui nessa live. Pai, a resposta que ela precisa, o Senhor venha falar com elas de uma forma tão audível que elas não venham ter dúvida nenhuma que é o Senhor falando com elas. Pai, eu declaro e profetizo um sono abençoado, uma noite, uma madrugada tranquila no Senhor Jesus. E que o Senhor venha estar nos fortalecendo, Pai. Nos fortalecendo, nos ajudando a perseverar no Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada vida que está aqui. Amém. Amém, gente. Beijo para vocês. Glória a Deus, aleluia. Mais um aprendizado sobre o nosso corpo. Amém. Glória a Deus.